criançada! Mais uma vez retornamos para a nossa escola bíblica dominical e eu estou muito feliz por estar aqui com vocês novamente. E agora, antes de começarmos nossa aula, vamos orar ao nosso Deus? Senhor Deus e Pai, agradecemos a Ti por mais esse dia, pelas bênçãos que o Senhor nos dá. Agradecemos a Ti porque o Senhor tem nos dado tantas coisas boas, tem nos abençoado com as aulas, Senhor Deus. Temos aprendido mais de Ti e o Senhor tem cuidado de nossas vidas e de nossos familiares. Nos abençoe nesse dia, que possamos aprender mais de Tua palavra. E em nome de Jesus é que te oramos. Amém. Mas antes de contarmos a história de hoje, vamos tirar esse momento para cantarmos louvores a nosso Deus? A cada momento eu sinto a presença do Senhor. A cada momento eu sinto a presença do Senhor. A cada momento eu sinto a presença do Senhor. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar, e andando pelo caminho, e andando pelo caminho. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Vamos cantar de novo, mas agora com rock and roll. A cada momento eu sinto a presença do Senhor. A cada momento eu sinto a presença do Senhor. Ao sentar, ao levantar, ao dormir, ao despertar, e andando pelo caminho, e andando pelo... Quero ouvir! Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Muito bem, parabéns! Bom, criançada, é muito bom saber que a cada instante de nossas vidas, Deus está presente conosco, não é mesmo? Mas, mesmo que Ele esteja presente, isso não quer dizer que nós não passaremos por dificuldades. Quem de vocês aqui já ficou muito doente, tendo que ficar alguns dias de cama, ou pior, tendo que ir para o hospital? E quando chega o médico ou o enfermeiro com aquela injeção enorme para te dar o remédio que faria a sua dor parar? Realmente, ficar doente, ter que tomar remédio e ficar alguns dias de cama não são momentos muito agradáveis. Porém, temos que dar graças a Deus por termos pais ou pessoas que nos levem ao hospital. E também por existirem os médicos e enfermeiros que dedicam suas vidas para cuidarem dos doentes. E não tem nada melhor do que quando eles chegam pertinho da gente com aquele sorriso e falam: fique tranquilo, que logo logo a sua dor vai passar. Na história que iremos contar hoje, nós veremos que o apóstolo Paulo também passou por muitas dificuldades. Vocês por acaso se lembram quantas viagens missionárias Paulo fez? 1, 2, 3, 4? Acertou quem disse 3 viagens. Depois de ter passado por várias cidades e pregado o evangelho para muitas pessoas, Paulo, enfim, estava no fim da sua 3ª viagem missionária. Neste momento, ele decide retornar para a cidade de Jerusalém. Chegando lá, ele se dirige para a igreja local, onde ele oferece ofertas. Ele também queria aproveitar para contar para as pessoas sobre tudo o que havia acontecido com ele durante sua 3ª viagem. Algumas pessoas que estavam na igreja ficaram muito felizes com a sua chegada e outros irmãos se alegraram por terem Paulo ali com eles. Porém, existiam alguns judeus que não eram cristãos que, ao ouvirem tudo o que estava acontecendo, começaram a reclamar sobre essa atitude de Paulo. Eles acusavam Paulo
de estar pregando coisas erradas e contra aquilo que eles mais acreditavam, que era a lei de Moisés. Esses judeus estavam tão bravos com Paulo que o arrastaram para fora do templo, que era a igreja local, e já estavam preparados para matá-lo. Gente, que coisa horrível essa, não é mesmo? Mas toda essa bagunça chegou ao conhecimento do comandante de Jerusalém, chamado Cláudio Lísias. Ele logo escolheu alguns soldados para poderem ir ao local e entender o que estava acontecendo. Quando os soldados chegaram lá, eles tiveram que logo protegerem Paulo, pois as pessoas já estavam batendo muito nele. Mesmo assim, Paulo foi acorrentado por esses soldados e levado preso. Porém, estes soldados também não eram bonzinhos, pois eles costumavam bater nos presos antes mesmo de entenderem o motivo do preso estar ali. Porém, Paulo tinha o quê? Uma carta na manga. Paulo tinha a cidadania romana de nascença, ou seja, ele era um cidadão do Império Romano. E por isso, ele não poderia ser tratado de qualquer jeito dentro do Império Romano. E Jerusalém ficava dentro deste império. Antes que os soldados o ferissem, ele imediatamente se apresentou como cidadão do Império Romano. Neste momento, os soldados ficaram até com medo por terem amarrado ele, pois um cidadão romano deveria receber um tratamento bem menos rigoroso. Paulo, ainda assim, foi levado para a fortaleza e ele deveria estar passando por um momento de muita tristeza e muita angústia, porque várias coisas ruins estavam acontecendo com ele naquele momento. Porém, na noite seguinte, algo incrível aconteceu. Sabe o que foi? Jesus aparece para Paulo e diz: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Ou seja, Jesus aparece a Paulo em um momento que ele estava com muito medo e neste momento ele o encoraja a continuar o seu ministério. Porém, os judeus ainda não tinham desistido de matar Paulo. Por isso, eles bolam um plano. O plano seria o seguinte: um grupo de mais de 40 homens juraram que não iriam comer ou beber qualquer coisa enquanto não matassem Paulo. Por isso, eles queriam convocar outra audiência, ou seja, uma nova reunião para voltar a interrogar Paulo sobre as acusações que ele estava recebendo. Mas, na verdade, essa reunião era apenas uma desculpa para conseguir tirar Paulo da fortaleza. O plano, na verdade, era matá-lo antes mesmo dele chegar ao local da reunião. Tudo isso acabou chegando aos ouvidos do sumo sacerdote e dos presbíteros do Sinédrio. Então, os judeus pedem a aprovação deles para poderem prosseguir com o plano de matar Paulo. Até porque ninguém aguenta ficar tanto tempo sem comer ou pior, sem beber água, não é mesmo? E aí, vocês acham que Paulo ia conseguir se salvar dessa vez? Bom, como nós já estudamos em várias aulas, nós sabemos que Deus está sempre no controle de todas as coisas. E desta vez não foi diferente. Sabe o que aconteceu? Paulo tinha um sobrinho e este menino acabou ouvindo e sabendo de todo esse plano que os judeus tinham bolado para matar seu tio. Então, ele foi correndo para contar para Paulo tudo o que ele tinha ouvido. Paulo, sabendo da gravidade do problema, pediu que o seu sobrinho fosse encaminhado para o comandante, o Cláudio Lísias, para que ele pudesse contar para ele tudo que ele sabia.
Chegando ao comandante, o menino começa a relatar tudo o que tinha ouvido e ainda disse para ele não acreditar nos judeus, pois tudo se tratava de uma armadilha para matar Paulo. Cláudio Lísias ficou muito surpreso com tudo aquilo que ele tinha ouvido do menino. E vocês acham que ele acreditou no sobrinho de Paulo? Sim! E ele não só acreditou no sobrinho de Paulo, como se preparou imediatamente para mover Paulo para outra cidade, pois ele sabia que ele não estava mais seguro em Jerusalém. Cláudio Lísias reuniu mais de 400 soldados para transportar Paulo para a cidade de Cesareia. Muita gente, não é mesmo? Pensando assim, até parece que esse tal de Cláudio era um homem bonzinho, não é mesmo? Mas na verdade, ele estava com medo de matarem um cidadão romano ali na região onde ele governava antes desse cidadão ser julgado da forma correta. Mesmo assim, temos que ver essa atitude como uma forma usada por Deus para poder salvar Paulo daqueles judeus. Ou seja, mais uma vez, nós vemos a mão do Senhor agindo sobre a vida dele, mostrando que ele estava cuidando nos mínimos detalhes de tudo o que acontecia. E o que mais nós podemos aprender com essa história sobre a vida de Paulo? Paulo, mesmo tendo passado por muitas dificuldades, não desistiu de continuar sendo um missionário de Jesus. Ele então teve coragem para continuar pregando o Evangelho e também a confiar em Jesus, que tinha dito para ele ser corajoso. O mesmo Jesus de Paulo é o mesmo Jesus que está aqui com a gente hoje e ele também cuida de nós. Então, quando você estiver passando por dificuldades e estiver com medo, lembre-se que você tem um Deus que está sempre ao seu lado, te encorajando e dando forças para você continuar sendo um missionário de Cristo. O versículo para decorar hoje está em Filipenses 1:27. Vamos aprender juntos? Oi, pessoal! Estamos aqui com mais um Decorando o Versículo da Semana. E o versículo dessa semana é Filipenses 1:27. Vamos lá, por partes. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Filipenses 1:27. Vamos ler tudo? Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Filipenses 1:27. Sua vez, hein? Vamos dar alguns segundinhos para você ler e decorar. De novo, hein? Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Filipenses 1:27. Agora é só ler e treinar durante a semana. Beijos, pessoal. Fiquem com Deus. Agora, iremos orar mais uma vez, agradecendo a Deus pela oportunidade de termos aprendido ainda mais sobre os ensinamentos dele. Senhor Deus e Pai, agradecemos a Ti, Senhor Deus, por mais essa aula que o Senhor nos deu, por essa história que nós aprendemos, Senhor Deus, e lhe pedimos que o Senhor nos ajude a sermos como Paulo, mesmo diante das dificuldades, que nós não tenhamos medo, mas que continuemos firmes com o Senhor. Que o Senhor nos dê coragem para sermos sempre usados como missionárias de Cristo. Abençoe nossos familiares, nossas vidas, Senhor Deus, nossos amigos, a nossa igreja e todas as pessoas que estão ao nosso redor. E em nome de Jesus é que te oramos. Amém. Criançada, mais uma vez a nossa escola bíblica chega ao fim. Mas foram muito bons esses momentos que nós passamos juntos. A tia continuou com o coração muito apertado por não poder estar junto de vocês. Mas a gente sabe que esse momento logo vai acabar. Estaremos juntos novamente em comunhão com o nosso Deus. Enquanto isso,
Continue orando e aprendendo ainda mais sobre a palavra de Deus. Que Deus abençoe muito a vida de vocês. Um beijo, tchau!